Estamos aqui mais uma vez com os irmãos de Deus, com o Espírito de Deus e a bondade de Deus para todo mundo que nos ama e nos gosta da gente, em nome de Jesus. Diga amém. Deus castigará o seu povo. Preste atenção, viu? Você ontem, baixinho, tivesse vindo, você tinha muita coisa. Falou que Deus aprova, viu? Deus castigará o seu povo, assim como as labaredas consumem as palhas e a erva seca se desfaz pelas chamas, assim a raiz deles será como podrão e a flor deles subirão ao pó. Ei, baixa aí. Ei, pode não. Vai dar canal diferente. Ele mude. Porque rejeitarás a lei. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, povo do outro lado de Deus. A igreja pentecostal falando, o apóstolo Fernando e a bispa Simone. Olha que você prega mentindo para o povo aí, ó. Olha o que Deus diz aqui, ó. Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como as labaredas consumem a palha, a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podrão e a flor deles subirá como pó. Deus, viu? Se não obedeceu o quê? A lei aqui. Porque rejeitaram a lei. O Senhor dos Exércitos. O Senhor de quê? E você sabe que eu sou general desse exército? Uma missão que eu peguei de Deus. Ele me deu a espada, me deu o cajá, me deu a couraça, capacete e me santificou. Se muita gente não sabe disso, fique sabendo, viu? Não foi comprado não, foi jejum e oração. E desprezaram a palavra do Santo de Israel. O que é que o povo está fazendo? Desprezando o Velho Testamento. Não pode, não pode. Você só vai entender o Novo Testamento se você entender o Velho Testamento. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes transmiraram os seus cadáveres, são como lixo no meio das ruas, nem com tudo isto se desviaram a ira de Deus e não dele continuaram estendendo. Ó, veja, viu? Presta atenção, viu? Aqui, povo de fora, escute mesmo, que esses pastores vagabundos, padres, pregadores aí, tudo mentindo. Olha quando Deus diz aqui, ó, Isaías capítulo 5, versículo 25, eu digo mais, para não dizer que é mentira. E tem gente aí dizendo que é mentira, vergonha, rapaz, lê a Bíblia. Se você não sabe ler, manda uma pessoa ler para você. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, contra nós. Povo contra o qual estendeu a mão, o qual castigou. Os montes tremeram, os céus, os seus cadáveres são como lixo no meio das suas ruas. Nem com tudo isto se divertiu a ira de Deus, e não ele continua estendendo. Quer dizer, já hoje se balançou em São Paulo, várias cidades deu terremoto hoje em São Paulo, 4,6. E aí vocês vão dizer o quê?
Se lembra quando eu disse aqui dentro da igreja que estava vindo terremoto, maremoto, estava vindo. Quem está lembrado disso aqui? E deve estar gravado aí, pode puxar. Quando ele disse: eles se levantaram um estandarte para as nações distante e lhe subiram para que venha das extremidades da terra. És que eles vão rapidamente com toda presença. Quer dizer, Deus manda o castigo para todo mundo. Não fique pensando que ele vai mandar para João, para Bento, para Paulo, para Petrolina, para Juazeiro. Quando ele mandar o cacete é para todo mundo. E o cacete de Deus é dobrado, viu? Como tapioca. Viu? Não há entre eles quem esteja cansado, nem que... Olha, não há entre eles quem esteja cansado, nem que tropece, ninguém dormir, ele não desatem os cintos das suas lâmpadas e as correias das suas sandálias e não se rompem. Quer dizer, o homem ele está corrompido, não tem mais saída, não tem mais saída. As suas frechas são afiadas, todos os seus arcos estensados e os cargos dos seus cavalos, os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O ungido deles, como o rugido deles, como o do leão runge, com filho de leão rosmado, arrebatam a pressa e levam a mão a quem livra. Naquele dia, obrindos contra eles, será como um bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, és que haverá trevas e angústia, e a luz se escurecerá com densas nuvens. Quer dizer, tudo que está na Bíblia está acontecendo. Não tem mais nada para acontecer. Quando ele diz assim, a visão, isso aqui era a visão que Deus estava mostrando a quem? A Isaías. A visão que Isaías e o seu chamado. Olha, está vendo aí, Simone? Está vendo aí, seu Júnior? Cadê Simone? Deve ter levado a menina. Está vendo, seu Júnior? Está vendo, irmão Luiz? Você está vendo o chamado que você tem? Você está vendo o chamado que você tem, irmão? É, compadre? Não brinque não. Não brinque não. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu quem? O Senhor, Deus. Mas vocês dizem que é mentira, que ninguém viu Deus. Se for contar aqui nas vezes que viram Deus, é demais. Assentado sobre um alto, sublime trono, e abasta-se suas vestes, enchia o templo. Serafim estava por cima deles. Quem é Serafim? Estava por cima de Deus. Quem é? O anjo Serafim. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobras.
o rosto com 2 cóbrias, os pés com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, quer dizer, ele vendo Deus no céu e os anjos fazendo isso, certo? Santo, 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 tu és santo, santo, Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem é santo? Deus. Oh, labachores, canta lamanai. Os obreiros das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. O que é que já aconteceu nessa igreja aqui? Ficar todo cheio de neve. Já viram? Quem já viu? Gente já viu aqui dentro da igreja. Ai de mim, estou perdido. Ai de quê? Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, abatido no meio de um povo, os lábios impuros, e os meus olhos vieram o rei, o Senhor do exército. Aí. O rei, Senhor de quê? Do exército. Então não existe outro, patrão. Não adianta querer botar outro no meio aqui. Não vale não, velho. Não vale não. Está errado. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma peça, com brasa, tocou a minha boca e disse, a brasa bateu aonde? Na boca de Isaías. Eis que esta brasa tocou os seus lábios, as suas iniquidades foi tirada e os seus pecados perdoados. Quem trouxe a brasa? Quem? Deus, intermédio do seu anjo. Presta atenção, gente. Presta atenção. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? És respondido, eis a mim aqui, enviei-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo, ouça, ouça. Que é que ele está mandando nós o quê? Ouvir a Bíblia. Mas sem entender, veja e veja, mas sem perceber. Torne-me insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos, fecha-se os olhos. Está vendo aí, gente? Estão ouvindo, então? Para que não venha a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converter e seja curado. Olha, tá vendo aí, baixinha? Tá vendo aí? Se converter a Deus, que será o quê? Curado. Não é a mim não, e nem a igreja, é a Deus. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que a cidade esteja em ruínas e fique sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruína e devastada. O que é que está acontecendo aí? O povo indo embora, desaparecendo, e a terra
ficando sem ninguém. Já aconteceu, viu? Porque naquela região de Pernambuco ali, que entrar naquele sertão velho do Agreste, da mata, não tem mais ninguém não. O povo foram embora tudo. Ó. E o Senhor afasta dela o povo, no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Seja muito o quê? Os lugares abandonados. Olha o que está acontecendo aí. Olha. Mas sim, ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubadas, ainda fica o tronco. Assim a santa semente será o seu tronco. Capítulo 7. Falta só 3 agora para terminar esse livro. A profecia contra Israel e Síria. Nos dias em que Acapaz, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezi, rei de Síria, Peca, filho de Remalia, rei de Israel, subirá a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiu conquistá-la. Quando as informaram a casa de Davi que seria e estava aliada com Efrão, o coração de Ecais e o coração de o seu povo ficaram agitados, como se agitam as aves dos bosques que com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com o seu filho, se há Jezubi, encontra-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto, do tanque superior, junto aos caminhos do campo de Lavã. Direi, diga-lhe os seguintes, que tenha cuidado e fique calmo, e não tenha medo, nem fique desanimado, por causa desses 2 troncos de lenha fumigastes, por causa do furor da ira de Rezi e da Síria e dos filhos de Hanali, porque a Síria, Efrém, é o filho de Hanali, resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá, vamos conquistá-lo para nos fazer reinar no meio deles, filho de Tabel. Gente, entenda. Entenda. Entenda uma coisa. Ele fala: Deus, quando ele se irrita com o povo, ele não tem misericórdia não, velho. Ele mata mesmo. Quando ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria, porque a capital da Síria, a Síria foi amaldiçoada, Damasco, e a cabeça de Damasco, Reci, é dentro de 75 anos, Efrão será destruído e debaixará do seu povo.
A capital de Efrã é Samaria, e a capital de Samaria é o Ciro de Análise. Se você não crerem, certamente não permanecerão. Se você não crê, você vê, já falava naquela época da Síria, Samaria, que ele ia acabar com tudo. Com tudo. A promessa a respeito do Emanuel. Quem é Emanuel? Cadê Simone? Simone está lá dentro? Hein, Pedro? Ela ouvir isso aqui. Chama ela ali, por favor. A promessa a respeito do Emanuel. Quem é Emanuel, minha gente? Jesus. Deus conosco. E o Senhor continuou a falar, com 14, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal que seja embaixo, nas profundezas, em cima, nas alturas. Pediram o que a Deus? Um sinal. Acais, porém, disse: não perderei nem temerei o Senhor. Quer dizer, ele nem pediu e nem temia quem? A Deus. Então Isaías disse: agora escute a casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem do que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. És que a virgem... O que foi, Senhor? Eu vou deixar o bloco de sala e o lápis, e aí não foi falar sobre o... Ó, presta atenção. Olha aqui, ó, no livro de Isaías. A promessa ao respeito do Emanuel. Quem é o Emanuel? Jesus. Emanuel ou Deus conosco? Mas é Emanuel. A capaz, porém, dizer: não perdoarei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute a casa de Davi. Será que não basta você abusarem da paciência dos homens? Quer abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. És que a virgem concebida. Olha aqui, ó. Quem é a virgem concebida? Maria. E dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel. Ele comemorar a manteiga e o mel, quando souber desprezar. Olha, povo de Deus, otários que estão aí. Jesus não falava do Velho Testamento, não. Olha aqui. Olha aqui. O Senhor mesmo lhe dará um sinal. És que a virgem concebida, que é Maria, e dará à luz um filho, que ele é chamado Emanuel. E ele comerá manteiga e mel, quando subir desprezar.
o mal escolher o bem e não, o mal escolheu o bem e não verdade, não é verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tenta temer será abandonada. Emanuel, olha aqui. Está vendo, Júnior? O que eu queria descobrir era por isso que Deus estava mandando eu ler a Bíblia. Está vendo? Deus falou de Jesus no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 10. Isso é importante, irmão. Pode perguntar a 99,9% da população da terra se eles sabem disso. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa do seu pai dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efrã se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no estrumo do rei e do Egito, e as tábuas que se encontram na terra da Síria. Eles verão e pouparão todos os vales profundos nas fundadas das rochas, em todos os espinhos, em todas as pastagens. Gente, observe. A prova aqui que Jesus veio para salvar aqui, Israel. Está aqui a prova, na Bíblia. Eu vou até marcar. Naquele dia o Senhor rapará com uma navalha alugada do ouro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, rapará sua cabeça e os cabelos dos seus pés, tirará também a sua barba. Naquele dia o homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. Será tal a abundância de leite que eles lhe darão, que comerem manteiga e tudo o restante que fica no meio da terra comerão manteiga e mel. Gente, estão ouvindo, gente? Estão ouvindo a mentira que prego aí? É difícil, viu? É difícil, viu? Capítulo 7, versículo 23. Também aquele dia, todo lugar em que houve 1000 veredas, no valor de 1000 moedas de prata, será quanto por espinheiros, ervas caninas, com flechas e arcos, se entrará. Ai, porque os espinhos, as servas dominais, cobrirão todas a terra, e quando todos os montes onde se costuma cavar com estame para ali, você não irá com medo dos espinhos, das ervas daninhas. Eles servirão para pastos de boi e para serem pisados pelos ovelhas. Gente, diga a vocês, olha, Deus falando de Maria,
falando de Jesus. E aí, povo de Deus? Vocês que são entendedores da palavra, que eu não entendo de porcaria nenhuma, mas vocês são. A mentira que vocês soltam para o povo é mentira mesmo. Também naquele dia, todo lugar em que houve 1000 veredas, no vale de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros, ervas daninhas, com flechas e arco se entrará aí, porque os espinhos e as ervas daninhas cobrirão toda a terra, quando todos os montes onde se costuma cavar com extrato, para ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles se virão para pasto de boi e para ser pisado pelas ovelhas. Capítulo 8, versículo 1. A invasão da Síria. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível, pois sal abaixo, como testemunha fidedignas. Chamei os sacerdotes Urias, Zacarias, filho de Jebaraquis. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: quero uma aguinha aí. Ponha nela o nome. Ponha nele o nome de Maná Salas Azabazar, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas da Banaco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Os despojos, gente, era o resto da guerra. O que eles tinham lá de riqueza, eles levavam para a casa deles. O Senhor falou comigo, de novo dizendo: visto que este povo despreza as águas do Líbano, que corre brandamente e está se derretendo do medo diante de Raci, do filho de Ramali, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas de Efrante, fortes e imputáveis. Isto é o rei Assíria, com toda sua glória. Essa água encherão os leitos dos rios e a transbordarão por toda as. Bota aí, eu vi um negócio aqui, senão vai ser derramado. Todas as suas reboceiras penetrarão em Judá, inundando-se o passado por ele, chegarão até o bosque, as suas asas estenderás, cobrirá a lagoa e toda a sua terra. Emanuel. Deus conosco. O nome de Jesus é esse. É Emanuel.
O Senhor é a nossa esperança. O que é a esperança da gente aqui? Em Deus, né? Fique furioso, o povo, serão despedaçados. Dê ouvido, todas os países distantes, preparar-se para a batalha. Vocês serão desprezados, sim, preparar-se para o trabalho. Vocês serão desprezados. Alabom, o projeto, mas eles serão fraudados. Dê ordem, mas eles não serão cumpridos, porque Deus está conosco. Quer dizer, se Deus está comigo, está com vocês, pode dar ordem para acabar com a gente 200 vezes. Ninguém atinge. Porque assim o Senhor me disse: tenho forte a mão sobre mim e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: qual foi a ordem que Deus deu a mim? Que eu não andasse pelo caminho de gente que é perverso. Eu não ando. Nem a pau, quero nem negócio. Não chame não chame de cupição, e todo que esta povo chama de conspiração, não tema aquele que o povo teme, nem fique apavorado ao Senhor dos Exércitos. Vocês devem santificar, e ele que ouve, teme, dele que deve ter pavor, ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço. Nossa, aquele homem disse aí lá em Caruaru. Pedra de quê? Tropeço. Será que eu estou com a cabeça no lugar? Isso faz quantos anos que esse cara disse isso? Rocha de ofensas. As duas casas de Israel será lançada armadilhas nos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão dispersados e serão enlaçados e presos. Capítulo 8, versículo 16. Grande bem testemunho, e se ele a lei entre os meus discípulos, esperarei no Senhor. Ó, viu? Grande bem o testemunho. Se selar a lei contra os meus discípulos, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Quem é Jacó? Israel. Ele aguardará. És-me aqui como filho, como os filhos que o Senhor me deu, com semelha maravilha em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Ele habita onde? Deus? No Monte Sião. Quando desceram avulsões, consulte os médios. Ora, quando descerem avulsões, consulte os médios. Olha aí, ó. E os diviões, que sustentará a murmurar. E será que um povo não deveria consultar o seu Deus? Era para consultar quem? A Deus. Favo dos vivos, se consultará os mortos, a lei e aos testemunhos. Se eles não falarem segundo estas palavras,
jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra durante oprimidos, famintos. Olha, passará pela terra durante os oprimidos, os famintos, e quando tiverem fome, enfuciados-se no mal. Descerão o seu rei, seu Deus, olharão para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombra de acidente, e serão lançados em dessas trevas. Está vendo? O que está acontecendo aí? Meio mundo de quê? De acidente. Capítulo 9, penúltimo. O príncipe da paz. O príncipe de quê? Da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuaram a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tomou de desprezível a terra de Zebulun e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tomará glorioso caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos Gideus. O povo que anda em trevas viu grande luz. Os que vivem na região da sombra da morte resplandeceu nesta luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Ele se alguém diante de ti, como se alegra no tempo do colheita, e como exalta quando repartir os despojos, porque tu quebrarás o jugo que pesava sobre eles. Gente de Deus, coisa bonita hoje aqui, gente. Coisa bonita, viu? A vara que ele ferir ombros e o cedro do seu opressor, como na vida da vitória sobre os Medianitas. Porque toda bota em que guerrilheiros anda no tumulto da batalha, toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Quer dizer, todo aquele que está no exército brigando, aquela roupa tem que ser o quê? Queimada. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Quem é esse? Jesus. Olha, presta atenção. Veja, viu? Veja. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso e Conselheiro de Deus. Pai das eternidades, Príncipe da paz. Quem é esse? Jesus Cristo. Ele estenderá o seu governo, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juiz e com justiça, desde agora para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos
fará isto. Profecia contra o rei de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá enfrentar, e os moradores de Samaria, que com soberba encolheu de coração, dizendo: os tijolos cairá por terra, mas nós vamos reconstituir com pedras lavradas, e os sinuosos foram cortadores, mas nós os trocaremos por cedro. Quem sabe o que é cedro aqui? É uma árvore. Cara, por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Reni. Estigou os inimigos do Oriente. Vieram os sírios do Ocidente. Vieram os filisteus e devoraram Israel. A boca escancarada. Nem tudo isto se desviou a ira de Deus, e não dele continuou estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que ofereceu bosque, o Senhor dos Exércitos. Quem está vendo aí? O que o povo está fazendo? Se afastando de Deus, que foi Deus que fez tudo na terra, não foi outro não. Por isso, um só dia o Senhor corta de Israel a cabeça e corta a plana e o jugo. O ancião é o homem de respeito, são as cabeças e a profeta que ensina a mentira e a cauda. Ó, preste atenção, viu? Preste atenção aí. Preste atenção, você fica desligado. O ancião é o homem de respeito, são a cabeça, quer dizer, eu sou a cabeça de vocês aqui. Eu sou assim. Porque os guias deste povo são enganadores. Os que por ela são guiados são destruidores. Vai. Quem é que está guiando o povo aí todo errado? Não é os pastores? Não os missionários? Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens e não se compadece dos seus órfãos, da sua viúva, porque todos eles são ímpios e maus, e todo fala tolice. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e não dele continua estendida. Porque a maldade queima como fogo, ele devorará os espinheiros, as aves de ninhos, e incendiará as árvores do bosque. Estas sobem em esperança, nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chama, o povo com lenha para o fogo, ninguém poupa o seu irmão. O que é que está acontecendo aí? Se matando, se do outro. Bocanha-se à direita, ainda tem fome, devorar à esquerda, não se farta, cada um
come e come do seu próprio braço. Maná é esse, ataca Efrã, e Efrã ataca Manassés. Ambos juntos ataca Judá. Nem com tudo isso se dizia a ira de Deus. Então, deles continua estendida. Capítulo 10, parece que é o versículo, é o último desse livro. Está vendo, irmãozinho? Vocês estão vendo, gente? Estão ouvindo, não estão? Ai, ó, ai dos que decreta lei injusta, ó, ai, aqueles pastores que estão decretando lei dentro da igreja, ó, injusta, ó, ai dos que escrevem decreto opressores, ai, quer dizer, ele decreta uma lei, uma profecia, uma coisa lá dentro da igreja que só pode fazer o que ele manda, está errado, para negarem justiça aos pobres, para prever o seu direito, os aflitos do meu povo, a fim de que despoja-se as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade, quem vê de longe a quem vão pedir socorro, onde deixarão a sua glória. Nada mais lhe resta a fazer, senão se curvar-se entre os oprimidos e cair entre os mortos. Gente, eu digo a vocês, eu estou lendo a Bíblia, mas para mim é a primeira vez que eu li. Vou parar por aqui. Isaías, nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continuando estendida. É aqui. Vou parar por aqui. Que Deus abençoe. Amém. Gente, vocês viram, tu viu? Vocês ouviram quem é Deus, não viram? Vocês também ouviram que Jesus já vem do Velho Testamento, não viram? Não é do Novo Testamento que ele veio. Ele veio do Velho Testamento. No Velho Testamento já falava em quem? Em Maria. Olha, Rebeca, como está isso? Que Deus abençoe e ilumine vocês. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Pastores, vocês viram que é proibido doutrina dentro da igreja? Doutrina é proibida. Então vocês façam. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa aqui, coloca aqui em nome de Jesus. E quem puder me ajudar, que eu vou levar